nós temos um companheiro que contribuiu, um dos companheiros construtores desse caderno, como eu chamo, e ele fala sobre o saldo da retomada da luta por uma Assembleia Constituinte soberana. Estou falando do nosso companheiro Marcos Sokol, da Coordenação Nacional do DAP e do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores. A bola está contigo, Sokol, e vamos que vamos. Em frente. Tá sem som. Só ligar o microfone. Alô? Ah, agora sim. Boa tarde, as companheiras e companheiros. Na pessoa do Paulo, quero saudar a todos os militantes do DAP e todos aqueles que se interessaram pelo tema, que a gente deveria ver na sua dimensão. Há uma semana atrás, sábado, creio que a maioria de nós, todos que podíamos, né, estávamos manifestando pelo fim desse governo, pelo país afora. Uma semana depois, as perguntas afloram sobre a continuidade desta luta, que desbordou, por assim dizer, a luta de classes lá em maio. Desde então, é um ciclo de mobilizações que trouxe algumas surpresas, outras confirmações, e nos suscita uma reflexão. A ideia de publicar esse caderno, na verdade, a ideia de fazer o ciclo de debate sobre a Constituinte, vem justamente da necessidade de um diálogo político mais qualificado, ao lado da agitação de rua. Nós, como já foi lembrado, desde o 7º Congresso em 17, propusemos ao PT a luta pelo fim do governo Bolsonaro, perdão, em 19, a luta pelo fim do governo Bolsonaro, e tardou, tudo tarda, tudo é lento, tudo é muito difícil. A roda da história, como a gente sabe, não se move como a gente gostava que se movesse desde que a gente era jovem, não é? Mas ela se move. Esse é o sentido da contribuição que eu fui compartilhar, né? Que é o saldo da luta de 2013 e 2014. A bandeira da Constituinte, os mais velhos vão lembrar, os mais novos têm que saber, tremulava em 1984. Não por acaso a gente escolheu aqui na capa do nosso caderno uma foto de arquivo, vale pelo registro, e não era uma particularidade de um setor, um parlamentar ou de um partido, era uma bandeira muito forte naquele momento, vindo no bojo do movimento represado contra a ditadura militar. E depois essa bandeira rareou, não é, gente? Não foi por falta de mobilização e de luta. Certamente muitos acreditaram que a conquista de uma presidência da República seria a ferramenta que permitiria realizar os anseios que estavam nas bandeiras da Constituinte que tremulavam pedindo as reformas de fundo a serem feitas no país, no campo, na cidade, na indústria, na agricultura, na vida social, benefício das mulheres, do direito à educação, dos negros. Isso não é novo. E, no entanto, não ocorre. Ganhamos a presidência da República, governamos, certamente foi o melhor governo que o Brasil já teve, mas muito aquém das demandas que levaram ao governo. E aí vem segundo fator para que a Constituinte não tremulasse, né? Que é, na parte de alguns, uma já adesão, vou usar a palavra, ao ideário ultralimitado da Constituição Cidadã, aquela que, em 88, como foi dito, registrou algumas conquistas, mas que o PT não avalizou no sentido que votou contra, embora tenha subscrito, porque participou do processo,
E a gente, no governo, como que esqueceu esses motivos. O povo não pode esquecer, não é? O povo tem a sua condição de vida, tem as suas aspirações. E foi de uma maneira que surpreendeu a todos, que quando o povo se envolve em um movimento, surpreende os mais radicais, disse um revolucionário do século passado, tinha razão. Então, em junho de 2013, o movimento inopinado começou por uma demanda muito limitada, semi-espontâneo, jovem principalmente, mas trouxe um conjunto de reformas sociais e a famosa reforma política como exigência, com uma profundidade tal que só uma Assembleia Constituinte soberana poderia satisfazer. Não veio no bojo das bandeirinhas ou dos cartazinhos. Veio com uma única forma de contemplar aquela multidão de demandas. Com a profundidade que teve, apesar da hesitação, num certo momento, passadas algumas semanas, é verdade, tem que ser dita e resgatada, a presidente Dilma foi à TV e propôs um plebiscito por uma constituinte. Naquele mesmo horário, já no dia seguinte pela manhã, o vice-presidente Temer apunhalava a presidente pelas costas, gravava na Rede Globo junto com o presidente da Suprema Corte, dizendo que constituinte não pode. A Dilma ainda tentou limitar o plebiscito a uma reforma política, não uma constituinte, apenas um aspecto, um dos seus capítulos, o da organização política, mas nem isso o Congresso Nacional aceitou. Ficou daquele momento um sabor de que com esse Congresso não dá, um gosto amargo, que a gente precisa qualificar, porque de lá para cá não melhorou, gente, piorou. Fica claro que há um sistema resistente a mudanças. É um sistema que não aceita nem reforma agrária, nem regulamentação de mídia, nem restabelecimento em sua plenitude da soberania, com a recuperação de estatais estratégicas, ou a libertação do orçamento nacional da escravidão da dívida, para não falar de questões de um século, como a tutela militar, ou de meio século, como a militarização das polícias militares, antigas polícias civis militarizadas, e as demandas nunca satisfeitas de negros, indígenas e mulheres. E é um sistema podre. É mais claro hoje do que em 2013 que o sistema está podre. Mais gente é capaz de compreendê-lo. Tem crescido, eu falando isso sem alegria, não é um problema de alegria, mas de constatação, tem crescido eleição depois de eleição o fenômeno da abstenção, do voto branco e do voto nulo. E foi dessa podridão que emergiu o Bolsonaro. Dessa podridão, da latrina da República, que emergiu o Bolsonaro. Não é um extraterrestre. É um produto desse sistema que resiste. Aí vem o problema da iniciativa para enfrentá-lo. Na ocasião, quando a Dilma recuou da Constituinte, um conjunto de forças populares organizaram um plebiscito informal popular, onde 8 milhões de pessoas votaram, 8 milhões, 97% favoravelmente a uma constituinte. A Dilma acolheu esse resultado, recebeu em palácio, vamos assim dizer, o resultado dessa pesquisa, informal, plebiscito popular. Mas uma vez empossada, ela fez isso no bojo da campanha eleitoral de 2014, uma vez empossada, com o mesmo Temer de vice, simplesmente não voltou mais a falar do assunto que ela tinha acolhido com simpatia. E o resto da história se conhece. O sistema se impôs e ejetou a Dilma, abrindo o terreno, então, para o Bolsonaro. O balanço, não obstante, como disse, a roda da história se move lentamente, o balanço é positivo, não é negativo. Muito amargo, mas positivo. Não apenas porque o Congresso do PT, no caso, numa batalha consciente do diálogo petista com outros setores, adotasse novamente na sua plataforma a Constituinte,
como outras organizações sociais populares, adotaram um pouco antes, no caso da CUT, ou um pouco depois, outras organizações populares, a mesma bandeira de luta pela Assembleia Constituinte, que vocês têm que levar em conta, consta do programa chamado de Reconstrução e Transformação do Brasil. Muito retórico, sem consequência, não é retomado, mas está lá. Então, aí nós temos um argumento e um ponto de apoio para ampliar essa luta. Então, aqui o que nós estamos fazendo, como já foi dito, um pontapé para retomar e realimentar com as pessoas que veem que esse Congresso não vota o impeachment e se perguntam o que será um novo governo. O Bolsonaro conseguir atravessar um ano até a próxima eleição, se ele não trapacear a própria eleição, porque essa possibilidade está dada, e ele trapaceia não é porque ele é bandido do Velho Oeste na mesa de carteado, que ele também é, mas é porque ele tem um apoio institucional para fazer o que ele fez. Basta dizer que o Lula foi tirado fora da última eleição, senão não haveria o cenário que nós estamos vendo. Então, essa é uma situação que é preciso ver que as transformações têm que ir mais fundo para que o país avance. E o quanto antes a gente se livrar do Bolsonaro, melhor será para avançar nesse sentido. Concluindo. Lula concluindo, e a direção do PT deveriam sabê-lo. Não há outro caminho. Foi tentado outro caminho. E nós estamos aqui reafirmando o único caminho que pode levar à emancipação da nação e a vigência da soberania popular com atendimento às reivindicações históricas, que passa por uma Assembleia Constituinte livremente eleita. Obrigado. Obrigado, Socol. Marcos Socol, 5 minutos. Eu vou te avisar com 1 minuto, tá bom? Agradeço. Azar seu que você não é mulher. Vou fazer o tipo disciplinado aqui. Vamos lá. Eu achei interessante uma pergunta, me motivou se esse é um desgoverno. Eu mesmo já utilizei essa palavra, mas eu acho que nesse debate a gente precisaria qualificar e ampliar essa discussão. Em parte é. No trato da pandemia, ele deliberadamente desorganizou, despreveniu, confundiu, jogou no caos. Nessa e alguma outra questão, nós podemos ver um desgoverno e uma angústia da população, uma falta de alguém que a proteja ou que seja sensível às suas necessidades. Mas não é uma caracterização, na minha opinião, suficiente desse governo. Porque, por outro lado, ele governa muito, governa demais. É uma fúria legisferante, em parceria com o Congresso Nacional. O acordo com o Centrão, que foi num certo momento, ele tem uma lógica que vinha de antes, das forças que construíram o golpe, que derrubou a Dilma, que depois, malgrado ou bom grado, se coesionaram no segundo turno e vieram governando com o Bolsonaro até essa cristalização recente. E aí eu tenho usado uma imagem de uma bicicleta. O Bolsonaro não pode parar de entregar para a burguesia, para o patronato nacional e internacional. Os escândalos, os episódios que os desgastam, contas no exterior, corrupção direta ou indireta no Ministério da Saúde, tudo isso ele utiliza para reunir a tropa dele no último dia 7. Como vocês viram, é o político que mais pode reunir gente na rua no Brasil. Não é pouca gente. Ele mantém 2 anos e quase 3 anos depois, ao redor do seu governo, da imagem que ele constrói do governo, uma tropa para uma aventura que vai além, que se alimenta e desenvolve, se alimenta da crise institucional e desenvolve a crise institucional. Ele quer destruir as instituições que restam. E nós seremos burros, desculpe a honestidade,
achando que essas instituições vão ser defendidas pelo povo, quando elas não o defenderam. Nem quando o Lula foi preso, nem quando a Previdência foi desmontada, nem quando a reforma trabalhista foi desenvolvida. Mesmo quando o governo vetou o absorvente para as meninas, houve reação institucional, meus amigos. Se não é a difusa opinião pública, um projeto de uma deputada do PT, as instituições são pusilânimes, os dirigentes delas. No dia 7, o que faltou para ofender, para agravar? Não teve reação nenhuma, gente. Então, o que sobra para defender dessa Constituição? Agora, eu quero substituí-la, o que sobrou dela, que nunca foi o que nós quisemos, por algo superior num processo constituinte que não vai ser feito harmonicamente, mão na mão, com a maioria retrógrada do atual Congresso. A pessoa que fez a pergunta, não sei se percebeu, mas, na minha opinião, deu a resposta. Com esse Congresso retrógrado, vamos falar lhanamente, não vai ter constituinte. Não vai ter o cenário maioria lulista e o Lula entrega o poder a essa maioria, porque as regras do nosso Congresso não permitiriam, as regras eletivas. Então, em algum momento, vai ter que ter um rebuliço, uma ruptura no sentido positivo da palavra, democrática, que pode, inclusive, ser feita de fora para dentro. Pode ser iniciativa de um novo governo, legitimando num plebiscito oficial. Os caminhos são variados, não nos cabe especular, mas sem constituinte não haverá transformação de fundo no país e nós assistiremos aos escombros de um regime que nunca foi o nosso, levando o país para e um futuro governo para baixo, que é um risco. Não é neutro. Não é neutro. Um minuto, Socorro. Termino esse 1 minuto, tocando na questão da letargia. E não é justo com o povo culpá-lo pelo próprio sofrimento, nesse caso, produto de uma letargia, ou de uma anestesia, ou de um... Eu acho que não é justo. Existe um elemento, porque a gente esperava algo maior, mais rápido, mais à altura da gravidade da situação. Mas vamos combinar, gente. Até outro dia, as organizações populares, quase em uníssono, as suas direções, falavam para o povo ficar em casa. Não era só a Rede Globo. Então, há sindicatos que ainda não abriram as portas, simplesmente. Há diretórios do PT que não saíram para a rua, a não ser para distribuir alimento, não para fazer trabalho de mobilização, ou mesmo para mobilizar a primeira, foi agora recente. E, finalmente, eu termino com isso, faltava o palanque completo, né? Que é, para você ter a mobilização máxima da força popular, é preciso que as principais lideranças que o povo produziu se reúnam, como foi Lula e Brizola, na época das diretas, no momento do Fora Collor. Também é um momento, na minha opinião, do Lula subir no palanque e sinalizar máximo engajamento. E nós teremos a mobilização de um tamanho que eu não sei qual vai ser, que o resultado eu não vou prever, mas vai ser muito maior do que nós tivemos até o momento, não por culpa de um povo letárgico, mas por culpa de uma complacência, vou usar essa palavra, um sistema em crise, na expectativa de uma eleição que estaria ganha e não está, e não será o que for se ganhar. Daí, então, termino com isso, nosso engajamento em desenvolver, reabrir, retomar e desenvolver a discussão da Constituinte. Acabei. Obrigado.